Hello, hello! Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Hello Talk, onde eu converso com uma entrevistada que eu convido aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou Adriana Tavares, professora de inglês há 35 anos e eu ajudo pessoas comuns como você a falar inglês desde a primeira aula. E toda semana eu faço uma ou duas lives, hoje eu atrasei um pouquinho, porque eu estava no meio de uma explicação, não podia interromper, estava dando uma aula, mas eu faço pelo menos duas lives por semana para trazer conteúdo para quem sempre sonhou em aprender inglês, para quem nunca teve oportunidade e está querendo realmente agora realizar o sonho de falar inglês, para quem já tentou de tudo e nunca conseguiu aprender inglês. Eu tô aqui para ajudar você. Se é o toque, ao alcance do seu dedo, num toque, você pode mudar a sua vida. Porque eu coloco conteúdo que vai fazer você falar inglês desde a primeira aula. Eu não estou falando que você vai sair fluente da minha aula. Você vai sair falando da minha aula. Então você tem que acreditar em você. E eu faço a minha parte, tá? Nada de achar que você não leva jeito pro inglês, não. Tá bom? Eu garanto para você que desde a primeira aula você vai conseguir sair falando um pouquinho de inglês e um pouquinho a cada dia, logo logo você atinge a sua independência de se comunicar com quem não fala português. Afinal de contas, é para isso que a gente aprende inglês, não é? Para se comunicar com quem não fala a nossa língua, porque quem fala a nossa língua a gente fala em português. Mas se a gente quer ganhar o mundo, se a gente quer viajar, se a gente quer conhecer pessoas, conhecer novas culturas, né? E fazer um open aí na nossa mind, aí, né? Abrir a nossa cabeça, claro que tem que ser com a língua que é falada no mundo, e é o inglês. Mesmo nos países onde o inglês não é a primeira língua, você falando inglês, você consegue se comunicar bem, né? E toda semana eu venho aqui responder perguntas comuns que me fazem, ou pelo Whats, ou pelo Direct, ou embaixo da live alguém faz uma pergunta. Ontem eu respondi até algumas perguntas que são bem repetidas. Quanto tempo para eu falar inglês? Todo mundo leva jeito para falar inglês? Com quanto tempo eu coloco meu filho para falar inglês, né? Então eu sempre estou aqui tirando as suas dúvidas e dando aula com algum conteúdo bem certinho, ou para fazer compras, ou para viajar, alguma coisa bem certeira, para você não ter que aprender um monte de coisa para depois começar a falar. Não, são coisas bem pontuais, as palavras que eu estava procurando, coisas bem pontuais para você aprender e já sair falando. E essa semana eu estava no consultório médico, de repente chegou uma amiga e eu dei uma aula para um sobrinho dela conseguir tirar nota na prova da escola, que é um outro projeto meu, que chama Tia Hello Descomplica, que é um projeto que ajuda crianças e adolescentes a irem bem na escola. E ela sabia, né, que eu tinha esse projeto de ajudar crianças também, com a matéria da escola, que é outro projeto, um projeto à parte. E ela me pediu para ajudar um sobrinho a estudar para a prova, eu ajudei e ele se deu bem. E ela falou: "Ah, ele gostou tanto da sua aula, mas isso é para ele, porque eu não tenho, levo jeito mesmo. Para mim, falar inglês só na outra encarnação." Ela vai poder provar aqui para vocês agora que eu vou chamá-la para nossa conversa e ela vai contar que ela realmente falou isso. E eu vou descobrir por que a Andrea acha que inglês é só na próxima geração. Mas isso ela mesma vai responder aqui pra gente. Deixa eu convidar a Andrea para participar. Peraí, Andrea, tô mandando um convitinho para você. E vamos esperar a Andrea entrar para a gente bater o papo com ela. Hello! E aí, a sua primeira live? Primeira live. Olha que legal, hein? Tremedeira. Jura? Esquece, ó. Só estamos nós aqui e esquece que depois eu vou postar no YouTube. Só nós que estamos aqui agora. André, em primeiro lugar, obrigada, viu? Imagina, Pelo horário, pela disponibilidade, pela amizade. imagina, eu que tenho muito que agradecer, você sabe disso. Eu adorei quando você falou isso, que é exatamente
O aluno que eu gosto, ou seja, a pessoa que eu gosto de conversar, né? Eu adoro saber a história da pessoa com o inglês. Quando eu escuto alguém assim com essa coisa, eu nunca vou aprender, eu gosto de saber por quê. Porque o cliente que chega aqui para mim, geralmente é esse, né? Que não sabe inglês ainda por algum motivo. Então eu quero que você me conte tudo que te atrapalhou de você nunca falar inglês, por que o inglês é uma coisa tão distante para você. Eu quero saber tudo para conhecer mais esse mundo, né, das pessoas que não falam inglês ainda e já estão na fase adulta, né? E eu gosto principalmente do público 30 a mais, né, que é o nosso caso aí, porque sempre dá tempo de aprender, mas isso é uma outra conversa. Hoje eu quero saber aonde dói, André, me mostra onde o calo dói. Então, para saber onde o calo dói, eu gosto de saber lá de trás, tá? Então, Sim. antes de começar, saber onde dói hoje, me conta lá atrás. Primeiro contato que você teve com o inglês, André, como é que foi, onde foi, me conta aí. Foi na escola, né? Hum. Como todo estudante, eu acho que foi quinta ou sexta série, Era onde começava, era. Hoje começava. começa muito, mas na nossa época era na quinta série mesmo. Na época ainda era ensino fundamental, não era, era Ginásio, colegial, né? ginásio. E foi lá no começo. Eu tive uma professora que ela, na verdade, eu acho que ela meio que ridicularizava a coisa. Porque antes de começar a aula, ela fazia a gente ficar de pé na carteira e a gente tinha que bater a mão na carteira e falar uma frase que era, eu lembro até hoje, era ridículo, mas era sarta da carçada, soldado marvado que lá vem pólvora. Por quê? Porque, então, porque ela dizia que essa frase, ela mexia com a língua da gente. E daí era mais fácil a nossa pronúncia. Porque, na verdade, eu sou uma pessoa assim, eu brinco muito, né? Mas o meu trauma é a conversação. Que eu não sei como que se fala isso hoje, né? Mas na nossa época era a conversação. E agora a gramática, eu até me desenvolvo bem, sabe? Eu consigo, olhando, eu traduzo até que muito bem. Então, eu acho que por conta dessa aula, e a gente tinha que falar muito alto. Então, eu estudava lá no Padre Leôncio, e era na parte de cima. E aquele corredor tinha umas 7 salas, e aquilo vibrava a nossa fala lá, porque a gente era tudo garotada, com aquela fala fina ainda, não tinha nem pego tonalidade de voz, né? Os meninos ainda estavam com aqueles sons estridentes. E a gente começava a falar aquilo, menina. E era uma coisa que depois dessa aula a gente só falava o verbo to be, Entendi. entendeu? E aí foi sucessivamente. Eu só peguei professoras assim que. Andréia, e nota? Como é que era a sua nota? Tem gente batendo palminha aqui pra gente, Andréia. Ah, é o Wagner. Oi, meu amor. Querido amigo. É, E a nota, como é que era? a nota era nota, né, minha filha? Porque naquela época você não fazia prova oral, só fazia prova escrita. Ah, Então, então na prova escrita você ia bem. eu até me saia bem. Mas eu tive uma dificuldade muito grande, foi quando eu cheguei no terceiro colegial, que daí eu precisei mudar de escola. Eu fui estudar lá no Instituto Santa Teresa, que hoje é a FATEA, né? E a professora de lá era muito boa. Nossa, ela era um espetáculo. E ela viu essa minha dificuldade. Só que o problema é que lá no Santa Teresa tinha prova oral. E aí, minha filha, aí que o bicho pegou. Porque eu me saí muito mal, daí eu comecei a ter dificuldade em nota, porque na gramática eu ia bem. Mas quando juntava com a prova oral, daí a prova oral era quase 0 e 1. Não saía disso. Mas a sua dificuldade com a parte oral, você fala minha dificuldade, é porque você tinha vergonha de falar na frente das pessoas? E aí Vergonha. você ficava com um problema,
porque você tinha vergonha, então você não praticava por vergonha. Vergonha. Os meus pais até tentaram me colocar numa escola de inglês e essa parte oral não desenvolveu. Eu não sei se foi por conta também da professora, né? Eu sei que até a própria professora chegou em mim e falou que a minha gramática era excelente, mas a parte oral que não. André, quando seus pais colocaram você no cursinho de inglês, é porque você estava indo mal na escola? Olha, isso aí eu não lembro, Adriana, mas devia ser por conta para me ajudar e dar um empurrão. E você lembra quantos anos você tinha? Era quinta série, você devia ter uns 11 anos, 12 anos. É por Ah, aí, não, né? já era o ensino médio, né? Então você já tinha uns 16, 17 anos. Não, 16, 17 eu já estava no terceiro colegial, porque com 17 anos eu entrei na faculdade. Tá. Então, quando você entrou no ensino médio, você devia ter uns 14, 15 anos, então. Tá. 11 anos. O André, e lá no cursinho de inglês, que você acabou também não dando certo lá, eram muitos alunos na sala? Era. E de Eram, idade diferente ou era a mesma idade? não, idade variada. E para variar, né, era uma das que estava menos avançada. Você tinha alunos mais falantes que você, e você era tímida, não era isso, não? Eu era tímida, mas daí com isso também eu me travava. Porque Então, eu tá, abrindo um parênteses aqui. É muito comum chegar aluno querendo estudar comigo com aula individual, porque não se adaptou no cursinho de inglês, primeiro, porque tem muita variação de idade, então fica uma criançadinha brincando, o outro é mais sério, isso atrapalha, primeiro. Segundo, dependendo do método, expõe muito o aluno, um método muito comunicativo, que tem muita brincadeira, isso, quem é tímido não consegue se soltar, aí o extrovertido fala, o tímido não fala, né? E aí, quando o tímido não fala, o extrovertido aprende mais, o tímido aprende menos. E aí ele começa a se sentir o burrinho da sala. Aí pronto. Se sentiu o burrinho da sala, já era. Né? Eu trabalhei numa escola que quando o aluno ficava com nota ruim, ele tinha aula, a gente chamava aula de SOS. E quando o aluno ficava com aula de SOS toda semana, ele ia criando uma birra naquilo, porque ele ficava eu tenho dificuldade, né? Porque toda sexta-feira ele estava na aula de SOS, então ele começava a achar o que você achava aí, que o problema era você, que não aprendia, que você que não levava jeito. E de repente era uma sala nivelada errado, que é uma coisa que acontece muito. O cursinho precisa ter no mínimo 8 alunos para funcionar. Eu sei porque eu já fui coordenadora comercial de cursinho de inglês também. Menos de 8 alunos não era funcional para a escola pagar um bom salário para o professor. Então, ele tem que colocar 8 alunos na turma, a turma fica desnivelada e seja o que Deus quiser. E ninguém quer ficar para trás, né? Então, e aí causa esse trauma. Né? daí lá nessa escola não era SOS, mas continuava sendo um reforço do mesmo jeito. E eu era tipo criança bagunceira de escola que vai falar com o diretor, era eu nessa aula de reforço no curso de inglês. Então daí desanima mesmo. Você não vê crescimento. Hoje eu estava dando aula até para uma aluna nova, e eu falei assim, no final da aula, eu falei para ela, olha, você tem que sair de cada aula melhor do que você entrou. Se você sair da aula do jeito que você estava, você nem volte na outra aula, porque a aula não foi boa. Né? Então, quando você começa a ir para a aula e voltar desestimulada, claro que você não quer mais. Né? E aquilo cria um rótulo. E você ficou quanto tempo, você lembra? Ah, eu devo ter ficado questão de meses. Porque daí teve mudança, né, de turma, e é óbvio que eu também não ia mudar a turma, né? E acabou que daí eu não ia ficar no mesmo, né? Já estava me sentindo uma burrinha. E ainda fazer o mesmo módulo, né? É isso que fala, né? E você chegou a reprovar nesse cursinho de inglês? Cheguei. Tinha prova oral, então. Não lembro. Olha, o inglês é uma coisa tão traumatizante na minha vida que eu nem lembro. Depois você tentou de novo outro curso, outra maneira de estudar, não você tentou mais nada. Daí também não tentei mais nada, daí eu parti para o espanhol, aprendi um pouquinho de espanhol,
Daí até tinha vontade de fazer inglês, né, por conta agora do mercado de trabalho mesmo, mas não apareceu uma Adriana na minha vida. Ah, não tinha aparecido, né? Não apareceu. André, deixa eu fazer uma pergunta. Você já perdeu alguma oportunidade de trabalho, de viagem, por não saber inglês? Eu perdi. Perdi uma oportunidade de trabalhar lá na década de 90, de ser secretária executiva da empresa Kodak por não ter inglês. E mesmo assim, você nem se arriscou a tentar aprender para pegar o cargo. Eu fechei todos os requisitos. Na parte de inglês, eles não queriam nem o básico, tipo, hello, no speak English, não, tinha que ver, Tinha que sabe? falar mesmo. Falar mesmo. Naquela época, a Kodak era uma empresa forte aqui no Vale, né? Então, Sim, sim, sim. É isso aí. E você já viajou alguma vez para fora do país, André? não. Por isso que eu estou dando maior força pro Enzo, que é o meu sobrinho, né, que você falou, fazer inglês, porque daí a gente viaja junto. Sim. E você, por um acaso, evitou viajar também porque você ficou com medo de viajar por não falar inglês? Não. Não, na verdade eu nunca tive vontade de viajar para fora do Brasil. A minha vontade ainda é primeiro conhecer o Brasil para depois me E aventurar. nós temos praticamente 26 países dentro do nosso país, né? Tem muito lugar para a gente conhecer, né? Isso, daí já tem bastante para aprender aqui já. O próprio português, né? Porque cada lugar fala de um jeito, então, na verdade, não é nem fala de um jeito, né? As palavras têm outros significados. O André, e você pode me falar assim que você, de questão de vocabulário de inglês, você não é zerada, então. Não, não. Mas assim, você acaba falando um pouco de inglês no dia a dia, não fala? Ah, com certeza, né? Depois que eu te conheci, eu sei que eu falo bastante coisas em inglês no meu dia a dia. E você me dá exemplo de alguma coisa que depois caiu a sua ficha, e falou, olha só, eu falo inglês e nem notava? Fake news. Fake news, olha só, fake news. Eu sempre falo muito, né, de outra coisa, né, que as pessoas brincam muito, é do food truck, né? Isso. Esse aí eu nem vou me aventurar a falar porque eu não sei a Você pronúncia. falava como? Food truck? É por aí. É, food É. truck, né? O nosso sanduíche, né? O hambúrguer, que a gente fala hambúrguer, mas é daí que vem também. Né? Delivery, né? Que deve ser diferente também. Delivery, gente, né? Todo mundo fala delivery aí. E aí, faz o que é delivery, afinal de contas, né? Todo mundo fala. Então, assim, zerado de inglês ninguém é, né? A Não, pessoa vai para academia lá e coloca uma playlist para ouvir durante o treino, né? gente. Então, Eu adoro deu uma baixada no som. O que que é, Andréia? eu adoro adicionar músicas na minha playlist. Eu acho muito. Então, você, eu vou fazer o download de uma música. Ah, isso eu falo muito, né? Porque a gente, quando trabalha com informática, download, hardware, software. Né? Peças de roupa também, né, André? Quem é que nunca teve uma legging, né? É, Legging vem de leg, que é perna. exatamente. Ai, um monte. Agora mesmo, o programa da televisão lá, Big Brother, né? Isso, E isso. assim, vai, quer dizer, viver sem inglês mesmo, ninguém. Não, Ninguém não. vive. Mesmo quem não sabe inglês, acaba falando alguma coisa de inglês, né? Não, de tanto que uma das coisas, assim, até brincando, né, para essas pessoas que realmente não sabem falar nada, uma das metas que eu tive foi exatamente aprender a falar, no speak English. I don't speak English. Então, mas até eu me aperfeiçoar é no speak English. Eu conversei, todo mundo sabe, então, ó, não conversa comigo. Tenta outra coisa. Speak English, don't speak English. Mas é doido, né? Porque assim, a maior parte dos adultos tem essa história triste para contar do que viveu com o inglês lá atrás. É muito doido isso. E outra, Né? eu acho também, Adriana, que o que muda muito é que na época.
né, que nós temos praticamente a mesma idade, a nossa época era um ensino muito tradicional. Então, é aquela coisa, é assim, é assado e ponto. Depois disso, agora, como muda muito, né? Então, eu acho que as crianças hoje têm essa grande vantagem de ser mais maleável ao aprender inglês, porque naquela época era pá, 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 de tanto que era Então, né, abre o livro na página tal e sentava com o amiguinho e traduzia e pronto, né? Quer dizer, o inglês no Brasil, infelizmente, até hoje, falando de ensino público, não é grande coisa, né? Hoje é, existe possibilidade da criança falar inglês se o pai tem o bolso para conseguir pagar uma escola particular, né? Que daí existe o bilíngue, ou existe mesmo a aula de inglês, uma aula decente de inglês nas escolas particulares, mas infelizmente no ensino público ainda não. Em outros países, o inglês é dado, mesmo para os países onde não é o inglês é a primeira língua, o inglês é dado e a criança sai falando inglês. A criança é, realmente sai bilíngue, desde o começo. Né? Eu já falei isso em outras lives, mas quando eu fui para Amsterdã, na verdade, eu peguei um trem de Londres para a Bélgica e de Bélgica para a Holanda. E no trem estava tudo só escrito em holandês lá, né? Parece alemão, é um monte de consoante, quase não tem vogal. Eu olhava aquilo e falava assim, gente, é assim que o meu aluno, quando começa, enxerga. Eu estava conseguindo enxergar com os olhos de uma pessoa que não sabia ler, né? E é muito isso, doido aquilo. E aí eu fui pedir informação para a moça lá do trem, isso foi em, como é que chama a cidade lá, na Bélgica, onde o trem para? Bruxelas. Eu falei assim para ela, não estou conseguindo entender. Ela falou assim para mim, números são iguais em qualquer língua, bem grossa, sabe? nossa, Não me deu informação, ainda falei para ela assim, você está precisando ir para o meu país, vai para o Brasil para você aprender a tratar turista. Fui brava com ela embora. Aí quando eu cheguei aonde pegava o trem mesmo, tinha uma menina e eu pedi informação para ela. E ela me respondeu bonitinho. Aí eu falei assim para ela, como que você fala inglês assim, né? Aqui não é, primeira língua não é inglês. Ela falou, ah, mas tudo que a gente vê na escola, na televisão, é tudo em inglês. Então eles crescem falando inglês já. Isso, infelizmente, não acontece aqui. Aqui, o que pode acontecer é traumatizar, como sim, aconteceu com você, sim, como sim. aconteceu com tantas pessoas. Eu tive uma aluna não, uma pessoa que eu fiz entrevista com ela, André, ela teve que fazer regressão para entender por que ela tinha tanto trauma de inglês. Aí ela lembrou, quando ela tinha 8 anos, a professora fez ela ler e ficou tirando sarro da leitura dela. Ah, Teve tá. que fazer terapia para se livrar do trauma do inglês, né? Então tem muito adulto que não sabe inglês, que achou assim, não conseguia aprender inglês, mas conta. Ó, você acabou de falar que a professora fazia você ficar gritando no corredor da escola para melhorar aqui, para conseguir falar. O que é isso, gente? Né? Tá Parecia, na língua. imagina, né? O meu treinamento é mais fácil, André. Você fica na frente do espelho assim, ó. Fá, fé, fi, sol, sul. Fá, fé, fi, sol, sul. É melhor do que falar essa frase louca aí com um monte de R, de sordado, não sei do que você falou aí, Cada né? carta. Gritando ainda, imagina. Então, tudo que você faz, tem gente que me pergunta, né? Você tem um sobrinho, por exemplo. Ah, ele gosta de inglês? Ah, ele gosta. Ah, então coloca ele no inglês. Ele não gosta, espera ele pedir, que uma hora ele vai pedir, porque a gente está cercado com o inglês, ainda mais adolescente, criança, tem jogos, né? Tem um monte de Isso, coisa na internet que aprendendo inglês você vai conseguir acompanhar mais, curtir mais, aproveitar mais. não, é Né? verdade. Agora, em música, né? Eu sou tipo aquela Solange lá do BBB, sabe? Depois eu assisti aquela sua live, né? As músicas que marcaram a minha Ah, aquela adolescência. da música. Eu preciso fazer outra live com o Plínio. Aquela live foi muito legal. É, daí eu fiquei mais traumatizada com as músicas, porque a Adriana. Que tem gente que escolhe na playlist do casamento, coloca a música lá falando de traição, falando de guerra. Gente, presta atenção na letra, né? Ai, curtindo fossa lá uma música lá que é super alegre. Ou dançando uma música que está falando de uma tragédia, né? Ou então camiseta, Andréia. Eu conto isso, eu fui fazer um cursinho quando eu era adolescente,
entrou um cara para dar aula de matemática, o cara tinha quase 2 metros, fortão, assim, grandalhão, a camiseta dele estava escrito Dolly. E na época não existia o tal do Guaraná Dolly ainda. E Ah, Dolly significa bonequinha. Você acha que ele estaria usando a camiseta escrito bonequinha se ele soubesse? Nunca, né? nenhum. De Então, jeito assim, eu já cheguei a ganhar camiseta de presente com coisas escritas erradas. Eu não usei, nunca usei, não devolvi o presente, mas nunca usei. Né? Que é um nenhum. cuidado que eu tenho. Eu sou professora, ainda mais eu que sou professora, né? E eu vejo muita coisa aí nas lojas com muita coisa escrita errada. Eu não vou nem mostrar minha camiseta, porque ela tem uma frase em inglês aqui, daqui a pouco nem dá para me usar mais. Deixa eu ficar iludida ainda. Depois você me mostra para não passar vergonha, né? Então, tem muita coisa aí que a gente acha que é uma coisa. Quer ver uma coisa que eu gosto também de mostrar, que parece, mas não é? O underline do e-mail, né? Sei lá, seu e-mail é Andrea underline, underline, eu falando inglês. Underline significa sublinhado. Se eu for Hum, conversar em inglês, a palavra underline não é aquele tracinho. Aquele tracinho é chamado underscore. nossa. Então, olha só, a gente está achando que está falando inglês. É. Ah, o meu e-mail é Andrea, underline, não tem e-mail com underline. É. Underline é sublinhado. Se eu estiver falando em português, ok, mas em inglês não, né? Ah, você está conversando em inglês com alguém, quando chegar no outdoor, você vira à direita. Outdoor, em inglês, significa ao ar livre. Tá? Ah, Existe bike indoor, né? Sei lá, bicicleta lá, indoor e outdoor. Então tem uma aula de spinning dentro da academia, uma aula de spinning ao ar livre, aí, indoor e outdoor. Outdoor mesmo, em inglês, é billboard. Então tem muita coisa que a gente fala achando que está falando inglês, mas em inglês é totalmente diferente. Igual o home office. Home office em inglês significa um escritório que você tem na sua casa, um espaço que você tem na sua casa. Mas não existe falar eu trabalho de home office. Se eu estiver conversando em inglês, eu tenho que falar I work from home, que é de casa. Eu vou traduzir o trabalho de home office. Mas se eu falar I work home office, ninguém vai entender. nossa, que E legal. assim vai, né? Tem um monte de exemplo assim para falar, né? Então é muito legal. Mas daí você começa a se interessar por essas coisas, aí quando você vê, você já está conseguindo falar um pouco mais de inglês, É, né? isso. E o segredo, André, é você começar com coisas pequenas. Então tá, eu não sei falar nada. Então tá, vamos começar a treinar com apresentação. Imagina que tem alguém aqui e você vai se apresentar. Oh, hi, my name is Andrea, I am Brazilian. Sabe? Você começa a treinar pequenas frases sobre você. Aí todo dia você se apresenta na frente do espelho para o seu amiguinho imaginário. Todo dia Hum, você se apresenta. Aquilo torna-se automático. Andréia, quando alguém pergunta para você what's your name, você pensa nessa resposta? é, Você não pensa, pensa? não. Já Você responde. André. Você responde por quê? Porque foram muitas vezes que você ouviu. Sim. Então, tudo na vida da gente pode virar um what's your name. Andréia, você anda de moto, cara. Tem coisa mais difícil que andar de moto. Você lembra quando você começou a andar de moto? Como é que era para você soltar a embreagem? Você não deixou a moto morrer um monte de vezes? Muito. Hoje, quando você está pilotando, você nem presta atenção que marcha que tá, que não vai no automático. Tudo na vida vai no automático. O que vai fazer você ficar craque naquilo é a repetição. É Entendi. só repetição. Então, se eu pegar, tá? Eu vou depois te desafiar a assistir uma aula gravada ou fazer uma aula se você preferir, só para você treinar aquilo que eu vou te ensinar. E você vai notar que o que a gente aprender naquela aula, você vai conseguir falar. Jura? Porque, Chique. juro, eu vou trazer esse desafio aqui. Eu estou conversando com você agora porque eu vou te desafiar a fazer o meu método. Eu quero ver se você fala ou não fala inglês. Não existe, Andréia. Não existe ninguém que não aprenda se quiser. A não ser É, que você fale assim, não quero. Aí eu falo, bom, André, você não quer? PT, saudações, obrigado pela participação, acabou a live.
Mas quando a pessoa fala para mim, eu não consigo, eu não tenho jeito, eu não levo jeito, eu adoro essa pessoa, porque é ali que eu vou provar que o método funciona, eu vou provar que é possível, porque é possível, e é possível você falar desde a primeira aula. Ah, Claro, aquilo que você aprendeu, óbvio, né? certo. Então a gente vai fazer esse trabalho e daqui, tá? Vamos colocar um mês aí, vai, que dia é hoje? Hoje é dia 28 de Né? abril. É. 28 de abril. Vou fazer umas aulinhas com você e dia 28 de maio, vou ver que dia da semana que cai, a gente vai fazer uma live de novo só para eu perguntar o que a gente estudou. Você vai ver que loucura que é. Caramba, eu já sei falar isso. Porque você não pode ficar colocando a régua muito em cima, sabe? Hum, Você aprendeu a se apresentar, depois você aprendeu a fazer compras, você aprendeu a falar a hora, você aprendeu a falar a data, aprendeu a falar seu aniversário. Quando você vê, o seu vocabulário vai e você domina isso. entendi. Porque não pode ser uma coisa que você quer aprender tudo para usar. Ah, eu vou estudar, peraí, eu vou estudar, depois a gente conversa. Não tem essa. A necessidade do inglês vai aparecer de você ver um americano, um estrangeiro qualquer no supermercado, você precisar orientar, ou você vai fazer uma viagem aí para o Rio de Janeiro e vai trombar com uma pessoa e você quer bater papo na fila lá esperando para entrar no bondinho, entendeu? Então você não tem que estudar para falar inglês. Você tem que estar preparado para o momento que você vai precisar. E você não precisa ser fluente, só 1% dos brasileiros são fluentes. Entendeu? Você tem Entendi. que se comunicar. Se a pessoa te entendeu, você entendeu a pessoa, ó, missão cumprida. É, É isso é isso que verdade. interessa, né? Ah, então eu quero saber como é que eu vou perguntar para a pessoa de onde ela é, eu quero falar de onde eu sou, quero explicar como é que é a minha cidade. Então vamos treinar isso. Então a gente começa a estudar coisas bem pontuais. Adriana, me ensina então a pedir lanche. Me ensina então a comprar roupa. Me ensina a trocar a roupa que ficou pequeno, ficou grande para mim. Como é que eu faço para trocar? Entendeu? A gente vai estudando situações. Aceita o desafio, Andréia? Claro. Ah, Adorei. Porque assim, quando a pessoa pensa assim, eu não levo jeito, cara, não existe isso, tá? O que existe é que você se sentiu mal porque não estava nivelado certo, você era tímida, né? Não, porque assim, e online, né? Você vai poder assistir o vídeo na hora que você quiser. Você vai ter poder assistir quantas vezes você quiser, praticar, porque no meu método, André, eu mostro a palavra para você, então eu vou lá, eu vou mostrar, vou explicar como é que fala para você não acontecer a história do food truck, por exemplo, que você todo mundo fala food truck, porque está escrito assim, né? Daí fica mais difícil eu tirar o errado da sua cabeça e colocar o certo. Então, na hora que eu mostrar, eu já vou falar, ó, food truck. Você olhou a palavra e já falou food truck, para não ter interferência do português na palavra. Então, no meu sim. método, eu mostro você look, eu pronuncio você listen. São os dois primeiros L's do método. Depois Ah, eu explico e você learn, que é aprender, que é o terceiro método. Então, é três L's. Look, listen, learn de aprender. E depois a gente vai para o P, que é o practice, de praticar. Aí a gente pratica, você pratica, pratica comigo, depois você pratica sozinha. Como é que você vai praticar sozinho? Vou dar um exemplo aqui. É, a gente foi lá e eu falei, Hi, my name is Adriana, what's your name? Aí você vai, my name is Andrea. Ah, and what's your mother's name? My mother's name is... what's your father's name? My father's name is... Você vai treinar, aí você vai perguntando para você mesmo. What is my nephew's name? Nephew é o sobrinho, tá? What ah, is my sister's name? E aí você vai perguntando e respondendo. Claro que eu estou dando um exemplo bem básico, com certeza, para você, isso não vai precisar. Mas tudo aí que você vai treinando, né? E aí você fica você... imaginando. Pega uma revista de gente famosa, revista. Ai, nem existe mais revista, né, gente? Ai, que velha. Agora eu mostrei a idade, né? Nossa, Pega lá, abre lá uma página da internet lá com vários artistas e vai. What's her name? Her name is blá blá blá. What's his name? His name is. Aí você já treinou o her e o his, ficou no automático. Porque o my name você já sabe. Agora vamos treinar o his e o her, tá? É a prática. A prática vai fazer o inglês virar um andar de moto na sua vida. entendi. Então não existe isso. Se você consegue andar de moto, que eu não sei, você vai conseguir falar inglês? Sim. Eu vou provar para você que é possível? Sim.
É só. E outra coisa, quanto mais você achar que não é para você, quando você começar a enxergar isso caindo por terra abaixo, você vai se animar. E aí você vai querer escutar mais música para não cantar igual a Solange do Big Brother. Eu vou te mostrar um site bem legalzinho que é um exercício de ouvir para completar, que você vai adorar. É, opa, André caiu da live. Vamos esperar a André voltar aqui. André caiu, só para a gente encerrar o bate-papo aqui. Andréia, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Cadê a Andréia? Se jogou aqui. Andréia? Andréia ficou tão emocionada que até caiu da live, né, Andréia? Eu não perdi o que você estava falando. Que eu não Tão emocionada que você até caiu da live. Não sei o que aconteceu, né? Mas aí você vai querer escutar a música entendendo, você vai começar a se interessar por seriado sem estar dublado, é, né? Porque daí você começa a se animar, você começa a falar, opa, peraí, parece que esse negócio aí tá mais fácil. E tem várias lives aí com material de aula. Na capa, quando você entrar aí no Insta, na capa já tem a matéria que eu estou ensinando, tá? ah, E quem não tem o Insta, tá vendo por YouTube, tá vendo pelo Face, que depois o Idelson posta nas outras plataformas para mim. Então eu só tem, faço a live e posto, depois o resto, aí o povo faz aí, cuida aí para mim, tá? ah, Tem o making off de tudo aí também, né? Então, você vai ver que delícia que é, Andréia. Sabe? Você começa a entender mais as funções do micro-ondas, você vai conseguir entender mais as funções do seu celular, coisas que passava batida. O que acontece? A sua visão abre, é, sabe? mas é E verdade. para com essa coisa, a palavra tem poder, mulher. Para que esse negócio em inglês é para a próxima geração. Não é, não, é para essa. É Eu acho agora, é nesse aqui. que não, viu? Entendeu? O mês que vem já. O seu já é, ó, desafio aí, gente. Dia 28 de maio eu volto com a André falando o que eu vou ensinar. Eu não estou falando que ela está fluente, eu falei que 1% dos brasileiros são fluentes, mas dá para você aprender inglês desde a primeira aula. O desafio está lançado aqui. Eu vou aplicar o meu método 3LP com você, André, tá? Vamos. E você não é cobaia, não, porque eu já dou aula há 35 anos e funciona. Eu Com só estou aplicando para você porque eu adoro esse desafio, o desafio é mais seu do que meu, porque eu sei que funciona. Eu estou te desafiando a usar o método 3LP e colocar em prática aí e ganhar o mundo aí, né? E quem sabe, na hora que a gente for viajar, essa viagem sua aí com o Enzo não vai ser junto comigo, que eu vou montar um grupinho para viajar. Quem sabe vai todo mundo junto. Pensou que Olha que delícia? legal, né? Não Que tá delícia, certo. né? E a sua mãe, André, fala um pouquinho ou não fala nada também? A minha mãe também, ela é mais na gramática. Então, aí o desafio mais legal ainda, você vai poder ensinar para ela, que é muito legal quando você pratica com outra pessoa. Mãe, vem cá, vamos treinar. Vocês duas podem treinar juntas, podem assistir a aula junto, treinar. Quando a gente tem alguém para dividir, fica mais gostoso ainda, né? É, é. Mas vem cá, você que tem todo esse trauma, todo esse histórico, se tinha alguma pergunta, estou aqui na sua frente. O que você gostaria de me perguntar a respeito do inglês? Muita gente me manda pergunta, eu respondo aqui pela live. Que Não, dúvida você teria? não, porque o inglês, para mim, a dificuldade mesmo foi o que a gente conversou, né? Uhum. Não tenho pergunta. Eu acho que o contato que eu tenho com você me deixa muito, assim, tranquila nessa parte de entender, sabe? Eu, por Uhum. exemplo, não tenho, não. Estou vendo aqui as perguntas, eu já fiz tudo para você, não esqueci de nada. Então tá, e agora me diz, para ficar registrado, qual é a sua expectativa agora? A minha expectativa, bom, é pelo menos falar mais que 3 frases que eu já sei. Mas Mas agora, essa frase que você sabe, I don't speak English, você não vai precisar usar mais.
Você pode falar, você vai aprender a falar, oh, can you speak slowly, please? Você pode falar mais devagar, mas que você vai conseguir se comunicar, você vai. Você vai ver só, vai ser muito legal. Andréia, queria muito, muito te agradecer de você vir aqui falar comigo, porque é muito gostoso a gente ver alguém assim se colocando, né? Eu quero aprender, aceitando o desafio e assim, confiando em mim. Então, eu te agradeço muito, 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 tá? Vou marcar aqui os vídeos para você assistir e daqui um mês a gente vai voltar na live aqui, você vai mostrar como é que funciona o 3LP, combinado? Combinado. Eu tenho que te agradecer também, que eu achei que esse negócio de fazer live é muito bacana. Gostei. Gostoso, né? Porque a gente está conversando, ao invés de ficar conversando por telefone, a gente conversa se vendo, é uma videochamada, só que fica gravada, essa é a diferença. Então, eu... Bacana. E mesmo assim, mesmo quando não tem pessoas assistindo ao vivo, depois grava e coloca online e as pessoas veem quando pode. E você mesmo pode mandar o link, né, para sua família ver, para sua irmã ver, para quem você quiser que veja depois. Combinado? Combinado. Então, tá bom. Beijo. Beijo, bye. Good night. Good night. Bye bye. Bye.